Então, no tema de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, né? Que é a religiosidade que nos escraviza. Ele fala assim, não, irmão, eu sou livre em Cristo. É interessante que quando nós começamos a pesquisar sobre esse tema na Bíblia, existem várias formas, eu gosto de fazer sempre no Novo Testamento. Paulo fala sobre esse tema de uma forma muito aberta, muito ampla, mas quando Paulo fala de uma igreja com práticas religiosas, Paulo está falando de uma igreja que estava em Cristo. De uma igreja que tinha testemunho na fé. Paulo começa a carta de Colossenses e ele fala, olha, o testemunho de vocês tem ecoado. Nós glorificamos a Deus por isso. Então não era uma igreja que estava desviada. Era uma igreja que estava em Cristo. Mas mesmo assim, dava seus deslizes em querer trazer práticas, princípios que iriam fazer com que eles ficassem escravos, ou melhor, sobrecarregados, oprimidos, para cumprir aqueles rituais. Então eu peguei um texto aqui do apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 2, nós vamos meditar um pouco sobre isso de uma forma mais direta. O interessante é que, quando nós falamos de religião, às vezes fica um pouco meio turvo. O propósito, a grosso modo aqui, da religião, é o ato de religar, pelo verbo religar, religar o homem com o divino, com o sagrado. E toda religião ela tem um elo, tem aquela peça fundamental. No Evangelho é Cristo. E o convite que Cristo faz para os seus, está lá em Mateus 11, 28 e 30, ele diz assim, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei a vocês descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, vamos parar para analisar. Jesus, ele é o elo central do Evangelho. Jesus é o Evangelho. O que é o Evangelho, irmão? O Evangelho é a boa notícia. Então, Jesus é a boa notícia, que há perdão para o pecador, que a misericórdia requer a reconciliação. Então, Jesus, ele fala para vocês, vinde a mim, tomai sobre vós o quê? O meu jugo. E vocês vão encontrar descanso. E quando nós falamos disso, você pega a proposta central do Evangelho, nós olhamos e falamos, pô, pera lá, tem muita coisa errada. Porque Cristo nos chama para esse encontro com Ele pela obra que Ele vai fazer na cruz. Então, Jesus está falando assim, vocês têm que tomar sobre vocês o meu jugo. Vocês têm que descansar naquilo que eu vou fazer. Vocês não precisam ficar, ai meu Deus, eu vou conseguir fazer isso, eu tenho que subir monte, eu tenho que descer. Não. Somente Cristo é capaz de cumprir todas as exigências que Deus estabeleceu. Então nós somos chamados a descansar em uma obra que Ele fez. E aí vem o tema importante, a fé. Quando você ouve a palavra da verdade, o Evangelho da Salvação, e recebe o dom da fé, é Deus que te concede a graça e o dom de crer que o preço já foi pago por Cristo. Muitas pessoas não conseguem crer. Elas sempre falam, não, Cristo pagou o preço, mas eu tenho que pagar o meu preço aqui. E de fato a gente não tem preço nenhum a pagar, porque nenhum de nós, na nossa força humana, vamos conseguir ser apresentáveis diante de Deus. Vamos conseguir fazer com que Deus fique satisfeito e agradável com as nossas obras em nós mesmos. Somente pela obediência à palavra de Deus por Cristo. Então, quando nós falamos da questão da religião, do Evangelho em si, esse é o convite. É o convite em crer, em acreditar, em descansar naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E isso choca, porque eu falo para vocês, irmão, eu não aprendi assim. Eu achava que eu tinha que ter uma vida de sacrifícios, uma vida de muita entrega, só que no sentido penitencial, para conseguir o favor de Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras, a gente vê que não é isso. Então, como eu falei anteriormente, essa carta que Paulo começa a ministrar sobre a igreja de Colossenses, não é uma igreja que estava desviada da verdade. Era uma igreja que estava em Cristo, mas ainda estava um pouco confusa com as práticas, entendeu? E começou a estabelecer um julgo muito grande sobre eles. Então vamos tentar meditar sobre isso. Vamos abrir a nossa Bíblia em Colossenses capítulo 2, verso 16. Antes do 2,16, eu vou só abrir aqui rapidamente para vocês terem noção do que eu estou falando. Como eu falei, a igreja ela pode estar em Cristo e pode cometer práticas religiosas. Eu vou ler aqui, pode continuar no 2. Eu vou ler Colossenses capítulo 1, tá? Só para vocês entenderem. Paulo começa assim, capítulo 1, 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. 4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os irmãos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Paulo começa a carta de Colossenses elogiando a igreja.
como diz aqui no verso 4, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os irmãos, todos os santos. Então não é uma igreja que está desviada. Então isso não é uma prática de alguém que está fora do Evangelho. E no Colossenses capítulo 2, vamos dar continuidade, do verso 16 ao 23, diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. 19. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo e aumentando, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivêssemos no mundo, tais como: não toqueis, não proveis, não manuseieis, as quais todas parecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Nessa carta, você vai, capítulo 2, depois você lê com calma, antes Paulo está falando sobre a graça, sobre a misericórdia de Deus, e no meio Paulo fala sobre essas obras. Ele começa o texto falando sobre isso. Ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber e por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados. Presta atenção, como nós vamos dividir em 3 pontos, como eu falei, o legalismo, o misticismo e o ascetismo, nós vamos começar a falar um pouco sobre o legalismo. No verso 16 e 17, eu vou estar sempre falando assim, que aí depois, se você quiser, você medita em casa, para você conseguir tirar suas conclusões, tá? E eu estou à disposição, se você quiser, tiver alguma dúvida, perguntar, pode me chamar que eu vou estar ali para responder. No verso 16 e 17, Paulo enfatiza o que é o legalismo e a prática dentro do povo. Resumindo aqui a grosso modo, o legalismo, ele enfatiza, ele dá ênfase à santidade e ao cumprimento de rituais. Um sistema de obra que busca o mérito próprio, em vez de refletir no amor e na graça de Deus. Alega que o verdadeiro ser espiritual são aqueles que cumprem todos os mandamentos. Vamos para a prática. Nós temos na nossa vida aqui de uma forma clara 2 pontos importantes: legalismo doutrinário e o legalismo prático. O que seria esse legalismo doutrinário? É quando eu creio uma base teológica e eu falo que vocês só vão ser plenos, só vão chegar aqui a ser maduros se tiverem ajustado com aquilo que eu vejo. Então, por exemplo, eu creio na pré-existência. Os irmãos que não creem, não, por que você não crê? Então eu começo a fazer comparações, vocês estão entendendo? Para querer diminuir aquele que não crê. Porque o padrão não é as escrituras, é o que eu creio. Então, quando nós falamos de legalismo doutrinário, isso é muito importante, irmão. Por quê? Querendo ou não, sempre está no nosso meio. Porque quando nós descobrimos algumas coisas, a gente fica, caramba, isso aqui é importante. E a Bíblia nos ensina a ter equilíbrio com aqueles que sabem mais e com aqueles que sabem menos. Então eu não posso estabelecer sobre vocês a forma como eu creio. Eu tenho que aceitar, até porque nós já pregamos aqui, quem dá o crescimento é quem? E outra coisa importante, não é porque eu creio nisso hoje, que essa é a plena verdade. Porque todos nós estamos caminhando aqui, nós aprendemos que a gente vai crescendo, amadurecendo, desconstruindo e construindo. Só que quando a pessoa é legalista, ela quer estabelecer sobre você o que ela crê. Então, se você não chegar aqui e não crer, por exemplo, para a existência como eu creio, e você é um menino na fé. Você não entendeu o propósito do Evangelho. E a Bíblia não fala sobre isso. Então, nós temos que tomar cuidado sobre isso na nossa vida. A questão de você aprender a ter um equilíbrio, de se relacionar com os irmãos, que até mesmo não tem a mesma compreensão. Por quê? Nós temos a tendência de fazer uma pressão maior para onde? Para baixo. Se você está de frente com um cara que é um teólogo renomado, com conhecimento muito grande, você fica até com vergonha de perguntar. Mas quando pega um irmão que ele não tem tanto entendimento, a gente quer fazer essa pressão. Então vamos tomar cuidado com isso. Outro ponto, o legalismo prático. É quando nós começamos a desprezar os outros. Eu jejuo, eu leio a Bíblia 3 vezes, eu leio a Bíblia 10 vezes, eu tenho teologia, eu. Então a justiça dele está onde? Nas suas próprias obras. Então nós temos que tirar isso de nós. Então Paulo, ele começa falando sobre isso. Ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados.
Paulo está alertando a igreja. Não se coloque nessa situação. Não se permita ser julgado, né, por outras pessoas por questões de princípios que ela estabeleceu e não o que a Bíblia diz. Uma característica principal do legalista é que ele é muito crítico. Ele critica tudo. Tudo que não está no padrão dele. E a gente tem que meditar, irmão. Porque quando eu estava meditando essa palavra, eu falei, Senhor, tira esse legalismo que cai em mim. Porque tem coisas que eu sou muito crítico. E eu falo a Deus, eu falo, Senhor, tem misericórdia. Então eu não estou vindo aqui pregar para vocês uma mensagem que eu acho que é bonitinha e que vai fazer efeito. Não, porque ela corta em mim. Porque ela corta em mim. Então a gente tem que aprender a ter esse equilíbrio, irmãos. Vamos parar de querer estabelecer sobre as pessoas o que a gente acredita. E vamos olhar para a palavra de Deus. Vamos descansar na graça de Deus. Então ele estabelece um padrão e por esse padrão ele vai sempre julgar as pessoas. Isso são características de uma pessoa legalista. E nós, como cristãos, não estamos isentos de carregar isso em nós. Então nós precisamos ter essa meditação. Vamos no próximo. Verso 18 e 19. Vamos falar um pouco sobre misticismo. O que seria o misticismo? Isso aqui é muito comum, principalmente no âmbito pentecostal. É a busca por uma experiência e visões, revelações extra-bíblica, que se concentram na experiência pessoal e superior a outras. Dá um exemplo. Sentir a presença de Deus. Preste atenção. A Bíblia nos chama para que venhamos ter o quê? Fé. Então você não precisa estabelecer uma regra de que senti a presença de Deus aqui e o negócio ficou bom. É pela fé. É você olhar para o texto diz ABC, eu vou crer. Eu não preciso sentir nada. Eu não estou falando que você não pode, tá entendendo? Você não pode ter a questão do sentir como uma regra. Se eu não sentir, não é de Deus. Isso não existe. Até porque, irmão, nós vivemos em um mundo caído. Um mundo onde o poder que rege ali todas as coisas é de Satanás. João fala que o mundo é governado pelo maligno. Então, é muito normal que nós venhamos sentir menos a presença de Deus. Por isso que precisamos da fé. Nós somos chamados a viver pela fé. O que nos fortalece é a nossa fé na palavra. Então, essa questão de eu senti algo, o culto não foi bom porque eu não senti, o louvor não foi legal porque eu não senti, porque eu não senti, eu não me arrepiei, não foi. Nós temos a tendência de carregar na nossa memória as situações mais marcantes. Isso é bom. Só que isso não pode ser uma regra de fé. Vou na igreja do pastor Zezinho na esquina. Cheguei lá, o irmão está cultuando a Deus. Está lendo a palavra. Às vezes não tem um louvor com uma caixa, mas tem um violão, tem um pandeiro. Senti Deus aqui, não. Não senti, não. Não senti, é muita gritaria, não senti. E o cara está com a palavra abençoada. Na simplicidade, na leitura, expondo o texto, gerando entendimento sobre a igreja. Mas a irmã do louvor, vamos desafinar. Meu Deus do céu. Difícil de parar, não sentir Deus ali, não. Você está entendendo? Paulo está alertando o povo a isso. Para com essas práticas. Para com essas práticas de querer sentir. A Bíblia é isso. Deus disse, amém, eu vou crer. Por mais que seja um momento mais difícil na sua vida, olhe. Se Deus está dizendo que clame ao Senhor. Senhor, tu dizes a tua palavra ABC. Gera essa verdade no meu coração. Gera essa fé no meu coração. Então nós temos que ficar atentos porque são coisas que a gente precisa tomar cuidado. E o misticismo, ele começa a estabelecer situações interessantes, porque ele sempre quer ter uma experiência. Então não importa se o irmão está vindo aqui expondo a palavra, mas aqui tem um aparelho aqui, tem um espírito, não está com jeito de igreja. Ele quer sentir confortável. Ele quer parar e falar, parede preta, luz passando, fumacinha com sabor de hortelã. Nós não fomos chamados para isso, irmão. A verdadeira fé, ela nos faz crer. Então Paulo está falando com o povo, cuidado. Depois você medita na sua casa como deverzinho de casa. Verso 18 e 19. Entendeu? Então nós temos que parar de querer ter a nossa fé com base em experiências. É benção você ter uma experiência com Deus? Glória a Deus. É benção você ouvir Deus falar com você, Deus te conduzir. Eu acredito que todos nós já vivemos experiências sobrenaturais. E glória a Deus. Mas não pode ser uma regra de fé. Se não sentir, não é de Deus. Não é isso. Não é isso. E um ponto importante que essa prática do misticismo gera é uma soberba. Porque as pessoas começam a querer se relacionar com base em suas experiências.
Você foi no monte? Foi, mas eu fui no monte de Deus. Você foi estava orando aqui? Mas eu orei aqui, mas subiu uma fumaça. Então as pessoas vão sempre, a pessoa que é mística nesse sentido, ela vai sempre ter uma experiência maior do que a sua. Porque isso ela vai querer falar sobre essas situações, não para glorificar a Deus e por um ato que Deus pode fazer na congregação, mas por uma questão de espiritualidade. Entendeu? Ela vai querer se colocar numa posição maior, dizendo que teve mais visões, e que teve experiência, que Deus falou, Deus me resgatou, Deus me sacudiu, Deus, só para dizer que é mais espiritual que você. Isso é o que as pessoas fazem. Então a gente tem que tomar cuidado, porque, como eu falei, esses fatos não estão numa igreja desviada, mas são pessoas que estão dentro de uma congregação séria. Por isso que a gente tem que voltar para as escrituras todos os dias. Ler, pedir ao Senhor, orar. Então, essa questão de ser místico, ela vai gerar sobre a pessoa, né, uma soberba, uma superioridade espiritual. Já viu? Quando você fala uma coisa, não, mas você não está entendendo. Porque o vento rodou para cá. E quando o vento rodou, e eu vi, você não viu? Deus abre os olhos espirituais desse menino, e não sei o quê, e não sei. Não é assim, irmão. Ela sempre quer se colocar na posição de superioridade para dizer que é mais espiritual. Então ela julga a espiritualidade dos outros com base nas suas experiências. Outro ponto importante que Paulo fala, aqui no verso 18 e 19, que ele fala sobre a questão de cultos de anjo. Já acontecia naquela época. Eu meditando um pouco sobre isso, eles alegavam que esse culto de anjo era que o culto viriam anjos para ter proteção espiritual, angelicais, sobre aqueles que estavam naquele local. Não é nada diferente dos nossos dias, né? Vem para cá que hoje vai ter sessão do descarrego. Vem para cá porque hoje o anjo vai tocar na tua boca e tu vai começar a cantar, vai começar a falar, vai começar a pregar, vai começar a fazer aquilo outro. Então, para você ver, são fatos que aconteceu lá e quando a gente fala para os nossos dias é o que mais acontece. É óbvio que tem igrejas com essas práticas que não são da verdade, mas Paulo está alegando para nós uma igreja que estava na presença de Deus, que estava fazendo a obra, que tinha testemunho. Não se deixe enredar por essas coisas. Então vamos lá. E uma das coisas importantes que a gente também tem que meditar nessa questão da pessoa cair muito para no misticismo é a pessoa que fala, eu estou buscando a presença de Deus de forma sobrenatural. Provavelmente essa pessoa, ela vai cair num conto desse. Porque ela vai começar a querer ver Deus em tudo. Passou um gato ali, é Deus falando comigo. Deus falou comigo através de um gato preto que passou debaixo da escada. Oh, meu Deus, Deus falou comigo através de um pombo que fez cocô no vidro do meu carro. Porque ela está querendo essa busca incessante. E ela não está preocupada em olhar para a palavra de Deus e ter o seu deleite. E entender que Cristo é suficiente. Então ela quer essa experiência. Eu conheço muitos irmãos assim. Irmão, estou de férias, vou buscar a presença do Altíssimo agora, com tudo quanto é lugar. Eu falo, meu Deus. É bênção buscar a presença de Deus, mas com discernimento. Discernimento. Vou dar um exemplo claro do que é discernimento. É você ter até a experiência com Deus, que você pode ter, e a Bíblia está recheada de coisas assim, de experiência que Deus proporciona ao seu povo, é bênção, mas com discernimento, sabendo, com base na palavra. Não adianta eu vir rodar aqui e começar, eis que te digo. É bíblico. Tem que ter discernimento. Um exemplo para você entender aqui, uma alegoria rápida. Eu boto a Catarina aqui no chão, tá? E boto várias coisas no chão. O que é não ter discernimento? É provavelmente o que ela vai fazer. Ela vai andando, vai pegando tudo, vai botando na boca, vai brincando, fazendo tudo com o que não deve. É isso. As coisas que estão no chão são lícitas? São. Pode ser utilizado para qualquer outra coisa. Mas como ela não tem discernimento, não tem entendimento, ela vai fazendo tudo aquilo que não deve com aquilo que é normal. Então é isso que eu estou falando. Nós temos que ter discernimento de tudo que Deus vai fazer, para que nós não venhamos ficar ali religiosos, com fardo pesado, sabe? E falando, servir a Deus é muito difícil. Lembre-se do convite do Evangelho. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus está falando para você, vinde a mim que eu vou te encher de mandamento e você vai ter que... Não. Vamos descansar na obra que Cristo fez. Pelo amor de Deus, irmão, entendam bem, eu não estou criticando, porque eu sei que Deus pode fazer. Mas temos que ter cuidado com os excessos. E nós, que estamos caminhando na fé, nos esforçando, podemos também ter situações como essa, viver situações como essa. E para a gente caminhar para o fim, no verso 21 e 23, Paulo fala sobre o ascetismo. O que seria isso, irmão? De uma forma, a grosso modo, tá? Para ficar mais fácil a compreensão. É a renúncia de prazeres e confortos materiais
com o objetivo de alcançar um crescimento espiritual. Deu para entender? Quando nós falamos de prática asceta, né? Então, ascetismo seria isso. Conclusão, abstinência. Você não pode fazer isso, porque Deus. Você não pode fazer aquilo, porque Deus. Uma prática muito comum é o jejum. Não vou comer hoje, vou passar fome para ter visões espirituais, para ter experiências com Deus. Irmão tá tonto, passando mal. Tô vendo anjo. Irmão tá tontinho de fome. Tô vendo uma nuvem. É fome, irmão. Não adianta ter essas práticas e achar que você vai ser mais espiritual, porque isso não existe. Eu tô falando isso, irmão, porque eu já fiz muito jejum. Você vê nas fotos do meu, antigamente só tinha a cabeça. Só a cabeça, porque eu era magrinho, achava que o jejum ia me deixar espiritual. Uau! Vou jejuar, ficava... Lembra, cara, que ele subiu no monte? Todo mundo cheio de fome subindo no monte, cara. Todo mundo de banco de fome, já com chateado, já com mau humor, porque eu queria subir um monte de jejum para ser mais espiritual. Conseguia nem adorar nada, né? Nada! Todo mundo. Aí quando acabava, ia lá, entregava o propósito, aí descia, botava um banquete, todo mundo... Adiantou de quê passar fome? Irmão, eu estou falando isso com todo respeito, porque eu já vivi isso. A pessoa que às vezes está fazendo isso, o jejum, por exemplo, ela acha que ela se privando de alguma coisa, ela vai ser mais espiritual. Ela vai alcançar um favor de Deus diferente, e não vai. Abra sua Bíblia, Isaías 58. Quem puder abrir aí? Isaías 58, verso 5. Então, como eu falei, se você acredita que você, por fazer jejum, você vai ser mais espiritual, você vai ter mais experiência com Deus, olha o que Isaías 58, 5 ao 7 diz. Todo mundo abriu? O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejam que passem fome? Que se curvem como bambu? Que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês acham? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não, não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos e que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer seus parentes. Diferente, né, irmão? Esse jejum a gente não faz. Mas o de passar fome para dizer que é mais espiritual. Oh, meu Deus. Estou vendo coisas. Irmãos, eu estou dando essas ênfase assim, bem separada. Por quê? Isso é importante que a gente venha entender. Eu dei o exemplo do jejum, mas quando nós falamos de ascetismo, nós falamos de várias coisas. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem pessoas que acreditam que Deus favorece os pobres. Não, porque o pobre tem que dar. Tem gente que anda com roupa rasgada, porque não, Deus se agrada da gente, essas coisas do mundo, de vaidade. Você tem que você comprar uma roupa bonita é vaidade? As pessoas fazem isso de uma forma tão cega e tão fanática que elas não olham para as escrituras. Salomão foi um homem o quê? Riquíssimo. Jó, nós pegamos sobre Jó, foi um homem o quê? Riquíssimo. Abraão, riquíssimo. Deus dá riqueza, irmão. Então não adianta você olhar, como já vi muitas pessoas, né? Não vamos deixar assim caindo mesmo, porque Deus não se preocupa com isso. Não existe, irmão. Não faça nada, como é que eu posso dizer, achando que você vai obter um favor de Deus. Então não venha se abster de algo. Não venha falar, vou fazer um jejum hoje porque eu quero ser mais... Você pode fazer um jejum porque você quer emagrecer. Eu não fiz jejum para emagrecer. Você pode fazer um jejum porque de repente você quer regular ali sua questão do organismo, que está muito bagunçado. Pode. Agora, para alcançar o favor de Deus, não rola. Eu só dei o jejum porque o jejum é muito comum, né? Todo mundo aqui já ouviu falar de jejum. Alguém já fez jejum aqui? Eu já fiz. A gente faz. Porque a gente acredita que faz a campanha do jejum que agora vai dar certo. É por graça. É por graça. E é o que no verso 7, Isaías fala, na verdade ele transmitindo a mensagem do Senhor. O jejum que me agrada é que vocês repartam a comida com os famintos e recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupa aos que não têm e que nunca deixem de socorrer seus parentes, seus irmãos. Paulo diz, você vai fazer o bem? Faça a todos, mas principalmente ao doméstico da fé. Outro ponto também da questão do ascetismo, tem pessoas que vivem fazendo altos flagelos, já ouviu falar? Fica chicoteando,
Não, eu vou andar descalço aqui, vou subir esse monte descalço, que é o meu sacrifício para Deus. Aí volta com o pé cheio de bolha, pisa num espinho, se machuca. Isso não rola, irmão. E como eu falei, ali não é uma igreja que estava fora da presença de Deus. Porque nós queremos carregar coisas para querer sermos aceitos diante de Deus, para querer obter o favor de Deus. Então, se privar de algo não vai te fazer mais espiritual. Não ache que se você fizer um jejum, que se você pegar tudo que você tem e dar aos pobres, vai te fazer mais aceitável diante de Deus, porque não vai. Somente pela graça. Somente pela misericórdia. Então vamos parar de fazer voto, vamos parar de fazer campanha, né? Eu vou subir um monte, eu vou pegar o dinheiro do aluguel e vou pagar aqui, porque Deus vai. Não faça isso. Tenha discernimento. Discernimento em tudo que você vai fazer. Então, para a gente finalizar, nós falamos sobre o misticismo, falamos sobre legalismo, misticismo e ascetismo. Irmão, isso é só a ponta do iceberg. Só para a gente conseguir entender que mesmo a gente caminhando no Senhor, nós vamos obter limitações. Podemos ser religiosos e podemos estar presos a essas situações. Não acha que o irmão que está fazendo um sacrifício lá, ou que é místico, que ele é do diabo. Entenda isso. O irmão pode ser de Deus. Como um dia eu estava lá, e acredito que muitos aqui já estiveram nessa situação. Então não desmereça. Não desmereça. E no verso 20, vai pedir para os irmãos abrirem, Colossenses 2:20, certo? Se pois estás mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenança como se vivesses no mundo? Então Paulo está falando exatamente sobre isso. Se você crê na obra de Cristo na cruz do Calvário, por que você vive nessas práticas religiosas que te prende e que te faz escravo e que te faz oprimido, querendo ser agradável a Deus a todo momento? Paulo faz esse questionamento à igreja. Mas você não acredita na cruz de Cristo? Você acredita na obra que ele fez? Por que você carrega sobre você uma porção de ordenança, de mandamento, de ficar torto, de com dor nas costas, jejuando e achando que você é o bambambam que tem conhecimento do Evangelho e baseando a sua fé com base em experiências? É isso que Paulo está chamando a atenção da igreja, do povo que estava ali. Por que vocês estão carregando isso? Porque, na verdade, muitas vezes nós realizamos essas práticas com o fim de matar o nosso eu. De matar a nossa carne. Eu fiz muito isso, irmão. Eu estou muito carnal, vou subir um monte. Porque eu queria matar o meu eu. Eu queria, não, tem que melhorar, eu tenho que crescer espiritualmente, eu tenho que... Até eu entender que somente a pessoa poderia matar o meu eu, que é Cristo. Todos esses mandamentos, todas as ordenanças, elas não vão te levar a lugar nenhum, a não ser o cansaço. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Irmão, não estou dizendo que você não pode subir um monte para orar, não é isso. Mas nunca se justifique diante de Deus pelas suas obras. E Paulo, ele deixa, no verso 20, ele fala sobre isso. Por que vocês carregam ainda as ordenanças como se estivessem no mundo? Não faça isso, não faça aquilo, não come aquilo outro, não faça aquilo, não, isso, aquilo outro. Por que vocês vivem assim? Um oprimindo o outro. Não, ao invés de a gente dar uma palavra de consolo, de força para o irmão que não tem discernimento, chegar ao entendimento, muita gente julga. E então, não, isso aí não. A igreja tem que ser unida. E esses pontos, eles podem estar na nossa vida como é do nosso próximo. Mas como é que nós vamos lidar com isso? Será que nós vamos olhar e vamos ter a sabedoria em Deus, de falar, irmão, pensa por aqui. E será que nós vamos ter a humildade de receber? Falar, realmente eu estou errado. Porque a forma que Deus cumpre a promessa dele, que ele fala que ele edificaria a igreja, é pela comunhão, irmão. Deus pode te usar para vir falar comigo, pode usar você para falar comigo, pode me usar para falar com você. Então nós temos que ter essa sensibilidade de nos libertar em Cristo e não das coisas que nós acreditamos. Somente a morte de Cristo na cruz do Calvário é capaz de nos libertar de todo o mal que nos cerca. Nós falamos aqui sobre santidade, nós falamos aqui sobre tantas coisas, e o princípio é ouvir. Muitos cristãos de Deus não crescem, não amadurecem, não têm discernimento, porque não ouvem a palavra da verdade. Porque somente a palavra tem o poder de nos transformar, nos libertar.
Então a morte de Cristo na cruz do Calvário nos liberta de todo fardo, de todos os princípios de regra e de toda religiosidade que vem nos escravizar. Ela nos liberta do legalismo, pois nos livra de sermos cumpridores da lei para sermos aceitos por Deus. Nos liberta do misticismo, porque nos livra de precisarmos de uma novidade espiritual para crescermos espiritualmente. E nos livra do ascetismo, porque ela nos livra de ter que parecer humilde pelos nossos próprios esforços para sermos agradáveis a Deus. Você está entendendo? Somente Cristo é capaz de libertar um homem. Eu queria abrir mais, para a gente falar mais, mas acredito que aqui é o suficiente. Então precisamos aprender a olhar para a cruz todos os dias e saber que Cristo, a obra que Ele fez na cruz, é suficiente. Nem um jejumzinho, irmão, para emagrecer pode. Agora, para ser aceito diante de Deus, não. Vamos orar? Porque Cristo é suficiente para nós.